Olá, queridos amigos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que acompanham as palestras da nossa Casa Federativa pelas redes sociais. Com muita alegria que nós estamos juntos novamente para mais uma reflexão a respeito da nossa doutrina consoladora e do Evangelho do Cristo. Hoje nós teremos como tema da nossa palestra: o Espiritismo contribui para o autoconhecimento e fortalecimento interior. Um tema tão importante, tão palpitante e tão emocionante, porque nos dá um ânimo de entender que essa doutrina, além de ser o Consolador prometido, é como uma forma de expurgar, de facilitar a retirada das nossas imperfeições, nos mostrando os caminhos dos mais variados modos e das mais variadas estradas, porque cada um de nós que estuda, que se aprofunda, que procura conhecer a doutrina espírita, pode percorrer caminhos diversos na estrada da vida, mas que podem ser melhor conduzidos nessa estrada através do Consolador prometido. E um dos pontos importantes para a nossa condução na estrada chamada reencarnação é o autoconhecimento. Imaginemos que nós estamos nessa trajetória que é a encarnação. Essa trajetória que tem um ponto inicial de chegada ao nascermos e um ponto final, pelo menos da encarnação, vamos dizer, atual, que é o retorno à pátria espiritual. Nesse trajeto, nós teremos oportunidades que Deus nos dará para expurgarmos as nossas imperfeições e adquirirmos as virtudes necessárias para um dia conseguirmos o objetivo da verdadeira felicidade. Então imaginem que nessa estrada percorrida, com a doutrina espírita ao lado, nós vamos ter a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos, para buscar no nosso íntimo as nossas imperfeições mais difíceis. E ao longo dessa trajetória, tirando, limpando, expurgando, nós percorrermos esse processo e nos fortalecer com a troca de uma imperfeição por uma virtude. E a doutrina espírita vai nos ajudar nesse processo, se assim nós quisermos. Então, está aqui nosso querido amigo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Nós tiramos a questão 919 para comentarmos e refletirmos sobre o tema. Então, na questão 919, Allan Kardec pergunta assim aos venerandos que ajudaram, que organizaram todo o processo da codificação. Qual é o meio prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar na vida e de resistir à atração do mal? Qual é o meio mais prático de se melhorar nesta vida? Então, ele não está nem dizendo no processo do espírito imortal, é nessa vida, e de resistir à atração do mal. Não é que o mal não vai nos atrair, não vamos atrair o mal, porque nós somos imperfeitos, então a gente tem uma tendência a atrair imperfeições, mas de resistir à atração, às tentações. Então, resposta. Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo.
Então está aí a importância do autoconhecimento. E aí, Kardec diz, conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como nós vamos conseguir isso? Porque uma vez nos conhecendo, entendendo quais são as nossas fragilidades, os pontos que causam dor em nós, seja, que quando tocam na gente, a gente coloca para fora toda aquela imperfeição. Que pontos são esses? Cada um de nós temos pontos ou vários pontos que dificultam a nossa vida na encarnação. Então ele vai dizer assim: fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Quem responde essa questão é Santo Agostinho. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passando revista ao que fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Será que nós fazemos isso todos os dias? Ao final do dia, acordei, tratei bem minha família, meu cônjuge, meus filhos, me dediquei a eles naquele período que estava, fui humilde, entendi minhas dificuldades, ou eu só reclamei, me queixei, esbravejei, falei mal de alguém o dia inteiro. Como eu estou? Qual é a atitude que eu tenho? Primeiro ponto para o autoconhecimento é o diagnóstico. É o diagnóstico, é o autodiagnóstico. Porque o autodiagnóstico a gente já vai entendendo. Porque como que nós vamos dar tratamento quando a gente não tem diagnóstico de uma doença? Não tem como. Não, a gente precisa primeiro ter um diagnóstico. Olha, diz, o problema é A. Então vai dar a medicação, a cirurgia, a fisioterapia, a nutrição, cuidado da enfermagem para o tratamento da doença A. Doença B, mesma coisa. Então, se eu não dou o meu diagnóstico das minhas dificuldades, como que eu vou abatê-las no aspecto de ir no alvo e conseguir extirpá-las? Então, a primeira coisa que nós precisamos trabalhar é a questão da humildade. E para entender isso, nós vamos na escala espírita. Primeira coisa, qual a probabilidade de eu ser um espírito da primeira ordem, ou seja, um espírito puro, felicidade perene? Né? Probabilidade provavelmente é zero, porque a gente sabe que o espírito puro, Cristo que esteve aqui, foi Jesus, e se eu tenho algum sentimento de mais paixões, qualquer que seja, eu não posso ser um espírito puro. Também não posso ser um espírito da segunda ordem, um espírito superior, porque não tem mais nenhum sentimento desse de mais paixões, apesar de precisarem de provas. Então, resumindo, a grande maioria de nós somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, se nós somos espíritos imperfeitos, nós temos imperfeições, é lógico. E aí, vamos atrás das nossas imperfeições. Mas, em vez de nessa estrada, junto com a doutrina espírita, nós perdemos não, me desculpem, meus queridos, nós ganharmos tempo olhando para nós ganharmos tempo focado em nos modificar, ou em pelo menos diagnosticar as nossas dificuldades, em que é que nós estamos focados, a maioria de nós? Em olhar as imperfeições do próximo.
em apontar o dedo para os defeitos do semelhante. Só tem um pequeno problema. Nós não somos capazes de mudar ninguém. E se eu estou apontando um defeito de um semelhante e ele foi capaz de modificar, que realmente talvez ele tenha aquela dificuldade, mérito dele e não eu que apontei. E isso nós vamos ver no Evangelho, em Lucas. No capítulo 6 de Lucas, versículo 37 a 42, principalmente no versículo 42, que é onde Jesus vai comentar sobre a proibição de julgar os outros, ele vai dizer assim: como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa que eu retire o cisco de teu olho, não vendo tu mesmo a viga no teu olho? Hipócrita, retira primeiramente a viga de teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Então, nós aí sim, perdendo tempo em estarmos somente apontando os defeitos do próximo, e perdendo tempo porque nós não estamos olhando para nós nessa estrada que nós temos que percorrer, que é a encarnação. E há algo em que a maioria de nós, quando desencarna, nota é a perda de tempo com inutilidades. E uma das inutilidades é ficar apontando as dificuldades do próximo, sem estar olhando para as nossas dificuldades. E aí Santo Agostinho continua. Olha, você realmente, né, interrogue o que tem feito e veja se alguma ação que nós tenhamos feito, nós temos coragem de confessar em público. Olha, eu fiz essa ação aqui no aspecto, não que sendo uma ação boa, né, para ganhar aplausos, não é essa a intenção. É para uma avaliação. Será que, se coletivamente todos nós fizermos essa ação, ela será boa para a humanidade? Ou será boa somente para mim, trabalhando aí a questão do egoísmo? Então, isso é importante. Olha, eu fiz essa ação. Eu vou dar um exemplo bem simplório para que nós possamos raciocinar. Eu peguei, estava passando na rua e vi que tinha um lixo na calçada. Eu peguei o lixo porque estava lá, vamos dizer assim, um resto de latinha de suco, estava na calçada, eu joguei no cesto do lixo. Então, você é capaz de confessar essa ação, e se essa ação for feita por toda a humanidade, ela tem um impacto positivo na coletividade? Se sim, é uma ação que realmente está agindo adequadamente para o seu benefício, o benefício do próximo. Ou eu estava no carro e estava comendo um chocolate, um bombom, e no carro mesmo, com o vidro aberto, eu joguei o papel para a rua. Será que eu tenho capacidade de confessar isso perante, vamos dizer assim, até os meus filhos? Ou se toda a coletividade fizer isso, será que vai ser bom? Provavelmente não, né? Provavelmente nós vamos estar com as ruas intransitáveis, lotadas de lixo, os bueiros entupidos, né? Com enchentes e etc. Então, são exemplos simplórios só para que nós possamos ir trabalhando as ações do dia a dia. E Santo Agostinho continua, olha, e se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, terei que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado?
Será que eu terei, vamos dizer assim, né, vergonha? Ficarei constrangido de ter feito algo a alguém ou de estar tomando atitudes que não são condizentes com as leis divinas? E aí nós temos, vamos dizer assim, o corpo físico, né? É como se fosse, né, uma barreira que a grande maioria de todos nós não consegue perceber o que está dentro da mente e dos corações de nós, cotidianamente encarnados. Mas aí nos fez lembrar a passagem no livro Nosso Lar, em que André Luiz vai solicitar trabalho, né, ao ministro Clarencio. E ele, pensando, saudade, né, da época que era médico, trabalhava, dos pacientes, ele queria trabalhar, provavelmente como médico, mas via que não tinha capacidade para aquilo lá em Nosso Lar, e chegou para Clarencio, né, dizendo, olha, eu vim aqui, que eu estou sentindo saudade, vontade, né, de trabalhar, queria arrumar um trabalho em qualquer canto. Clarencio passou, não sei nem se o nome, posso dizer, o raio-x espiritual, olhou para ele e disse, você pede isso, mas você está com vontade mesmo, é saudade do seu consultório, né? Você queria mesmo era trabalhar como médico. Rastreou! Ou seja, não dá para esconder o pensamento e o que a gente realmente tem de intenção. Então, trabalhar isso na encarnação é fantástico. E a doutrina espírita vem trazer essa mensagem para a gente. Porque, a princípio, quando nós escutamos isso, a gente pode ficar abalado às estruturas interiores. Isso é normal, porque são estruturas, principalmente psicológicas, frágeis. Nós temos estruturas psicológicas frágeis. Por isso que o título da explanação de hoje é Fortalecimento Interior, porque você só fortalece quem está fraco. E, na grande maioria dos espíritos encarnados da terceira ordem, que somos nós imperfeitos, temos as estruturas psíquicas e espirituais frágeis. Por isso que, quando acontece isso, a gente treme o espírito, né? Porque nós, foi o que aconteceu, André Luiz, né? Tomou aquele susto que diz, realmente, você tem razão, é isso mesmo. Ou seja, mostrando ali a questão da humildade, do entendimento. Continua Santo Agostinho. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Ou seja, como está a minha consciência em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação a mim mesmo? Essas são as três grandes perguntas para o autoconhecimento. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, a intenção do autoconhecimento não é deixar-nos para baixo, nós ficarmos deprimidos porque a gente está com a dificuldade, não. É nós entendermos a dificuldade e, na estrada reencarnatória, nós pararmos em posições ou em postos onde nós possamos modificar ou trocar aquela imperfeição pela virtude. Então, ele continua, conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E diz, quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, ou seja, eu estou indeciso, será que essa minha ação é boa? Será que é mal? Inquiri como a qualificareis, se praticada por outra pessoa. Como é que eu vou, né? No aspecto assim do julgamento, como é que eu julgaria de uma forma não querendo,
vamos dizer assim, causar um mal, mas de uma forma olhando aquela situação de fora. Seria uma situação adequada? Está condizente com o Evangelho de Jesus? Ou a grande pergunta que a gente sempre fala, principalmente para os jovens, na evangelização infantil, e aí, como que Jesus agiria nessa sua situação? Porque o Cristo é o guia e modelo. Se eu tenho dificuldades e eu preciso agir conforme a lei de Deus, iremos agir conforme Jesus nos ensinou. Então, se a censurais no trem, não a podereis ter por legítima quando for do seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Outra coisa muito importante, que a gente às vezes vai ficando, ou fica chateado, ou não quer escutar. Não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Vamos colocar aqui vossos inimigos, vamos ampliar, tá certo? Porque às vezes, quando a gente fala assim nos textos, se interpreta também só o vosso inimigo como se fosse aquela pessoa que você não quer ver de jeito nenhum. Vamos dizer assim, seja qualquer ideia contrária à nossa, vamos considerar inimigos. E ele diz, não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Eles vão dizer a verdade para nós. Olha, você é assim, assado, esse seu pensamento aí não é o correto, eu acredito que o melhor pensamento seja esse, essa sua ação aí, eu acho que eu faria, é para você fazer isso, não isso. Vamos aproveitar essa oportunidade. Por quê? Porque a gente vai trabalhar uma condição muito importante, que é a humildade. Então, a humildade, ela vai fazer com que nós aceitemos o contraditório. A humildade vai fazer com que a gente pare, pense. Tem um texto muito interessante do Albino Teixeira, onde ele vai dizer quando a gente tem a contrariedade, ou tem alguma raiva, então, por exemplo, tá sensação de raiva, 30 minutos de silêncio. É uma meditação. Então, nós, deu contraditório, calma, não responde, para, pensa, reflete, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, um dia, e aí vê se realmente vai ser importante para a nossa melhora moral. E ele continua, Santo Agostinho. Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Porque tem amigo que, você é ótimo, só elogia, né? André Luiz, um dos seus livros, se eu não me engano, acho que é Sinal Verde, ele diz que o elogio é sempre dispensável. Né? O incentivo não, é sempre, né, importante. Porque às vezes aquele amigo só elogia, está tudo bem e tal, age de uma forma, vamos dizer, ele é apaixonada, né? Aquele amigo, mas tem aqueles amigos que nos apontam as nossas dificuldades. Esses são realmente os verdadeiros amigos. E vamos dizer, o inimigo, aquele contraditório, vai apontar para a gente, né? Com mais franqueza. E aí nós possamos, né, avaliar isso para, como diz Santo Agostinho, fazer o balanço do nosso dia moral. Então, imaginem que todo dia nós façamos isso, né? E se puder dizer que foi bom o dia, a gente vai dormir em paz e aguardar sem receio, tá certo? O dia que nós retornaremos à pátria espiritual. E isso é importante porque é um treinamento, né? E todos os dias perpassando isso, para que nós possamos
e trocando. Você lembra que eu falei que o nosso alicerce ele é frágil? Por que é frágil? Porque o alicerce do espírito imperfeito ele é formado, logicamente, pelas imperfeições. E as imperfeições são fracas. Toda vez que eu tiro, tá certo? O que vai formar a base de sustentação espiritual, uma imperfeição, através do autoconhecimento. E coloco, vamos dizer, aqui um tijolo, um cimento, ou uma estrutura de concreto firme, com aço, que é ali, vamos dizer, a virtude, eu vou fortalecendo a minha base moral, que vai ser a consequência do autoconhecimento. E assim, vou fortalecendo o meu interior. E às vezes, por que isso é importante? Porque muitas faltas que cometemos, às vezes nos passam despercebida, né? Tem aquele ditado, né? Que quem apanha nunca esquece, né? Então, às vezes, a gente cometeu algo contra alguém, sem nem perceber. Quantas pessoas nós já não magoamos sem perceber? E às vezes só depois, né? A pessoa diz, olha, você me magoou, tal, né? Então, a importância de nós estarmos tentando constantemente essa autoavaliação vai fazer com que nós possamos diminuir essas faltas, mesmo que pequenas, né? Para não perceber. Interessante que na Revista Espírita, em 1863, junho, tá? La Fontaine vai fazer um texto sobre conhece a si mesmo. E ele vai dizer o seguinte, que o que impede, por vezes, que vos corrijais de um defeito, de um vício, é certamente que não vos apercebeis que o tendes. A gente não percebe. Enquanto verdes os menores defeitos do vosso próximo, do vosso irmão, nem mesmo suspeitais de que tendes as mesmas falhas. Então, psicologicamente, muitas pessoas dizem, né, que quando nós estamos falando demais, né, usando, vendo aqueles defeitos no próximo, é porque nós temos, às vezes, as mesmas dificuldades. E ele diz aqui, continua, talvez 100 vezes maiores que as deles. Isto nada mais é do que esse companheiro terrível que nós tentamos, né, nos livrar, que é como se fosse assim a britadeira na estrutura interior, que vai deixar fraco. Ou, diria pior, né, a dinamite da nossa fortaleza interior, que se chama orgulho. O orgulho é a dinamite, ele explode a nossa fortaleza interior. Então, é como se você botasse lá várias, né, dinamites, implodisse no interior. É o que o egoísmo faz conosco. Então, leva essa consequência e faz com que nós não vejamos as nossas dificuldades e nem ouçamos quando os outros apontam para nós. E aí a gente se irrita, fica chateado, diz que não, e perdemos a oportunidade de receber um conhecimento, né, de uma outra pessoa que está ali nos mostrando, né? E La Fontaine continua. Muitas vezes descobrireis defeitos vossos que antes não havíeis notado. Sede francos convosco mesmos. Será que eu sou franco comigo mesmo? Ou será que eu estou tentando colocar a minha sujeira embaixo do meu tapete, que é o corpo físico, né? Que todo mundo, né? A gente tem máscaras, né? Se autoconhecer é tirar essas máscaras. Olhar quem realmente eu sou, né? Quem sou eu, né? Quais são as minhas atitudes perante Deus, perante o próximo e perante a mim mesmo? Quais são
os meus defeitos, quem são, vamos dizer assim, se a gente tivesse colocar num quadro de estratégia, né? Sim, quem são meus principais alvos a serem combatidos? É o egoísmo? É o orgulho? São os dois principais aqui, né? Quais são os vaidade, arrogância, intemperância, imprudência, então, ignorância, o que é que eu tenho que, não é? E aí a gente vai montando. Travai conhecimento com o vosso caráter, mas não o aduleis. Porque as crianças aduladas às vezes se tornam mais. E os aduladores são os primeiros a experimentar os efeitos. Então não vamos ficar alimentando isso dentro de nós. Façamos de conta que nós temos. Vamos dizer assim, não é essa divisão, né? Sim, não, mas é só para a gente raciocinar, para a gente fazer a reflexão. Nós temos dois cães, né? Vamos dizer assim, o cão da humildade, o cão do orgulho. Aquele cão que vai crescer dentro de mim é aquele que eu mais alimentar, com as minhas atitudes. Eu sei que o maior dentro de mim atualmente é o egoísmo, por eu ser um espírito da terceira ordem. Então eu preciso deixar de alimentá-lo. Por quê? Porque ele vai morrer de fome. Não vai ter mais. Vai sucumbir. Na hora que eu alimento o cão da humildade, ele vai crescer. E assim, vamos balanceando qual é a virtude e o defeito. Coloca nos quadradinhos e vamos trabalhando essa questão. Na Revista Espírita, ainda de 1866, em maio, o espírito Luiz de França vai falar sobre uma questão interessante, que é a questão relacionada, o espiritismo obriga, é o que ele fala, né? Tentando fazer aí, né, uma reflexão, será que o espiritismo é dogmático, não é? Ele vai dizer que o espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Então, os que se dizem seus adeptos não podem, sem cometer um agravo em consequência, subtrair-se às obrigações que ele impõe. Meu Deus, o espiritismo tem obrigação. Ele vai dizer que são duas obrigações. A primeira concerne o indivíduo que, ajudado pelas claridades intelectuais que a doutrina espalha, pode melhor compreender o valor de cada um de seus atos, ou seja, o autoconhecimento. Essa é uma obrigação nossa. Diante das claridades da doutrina espírita, compreender melhor os nossos atos, melhor sondar todos os refolhos da consciência, melhor apreciar a infinita bondade de Deus, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso, não quer que nós continuemos ou fiquemos no sofrimento infindável. Quer que nós nos modifiquemos e atinjamos a plenitude de espírito puro. Então, mostrando essa questão, né, disso, da importância que é se conhecer. Isso é fundamental. Isso é muito importante. Por quê? Porque vai nos mostrar o seguinte, que os espíritos que compreenderão que não são apenas obrigados eles próprios a se melhorarem. Ele vai dizer cálculo egoísta que impede o atingimento do objetivo visado por Deus. Mas que a segunda ordem das obrigações do espírita, que decorre necessariamente da primeira e a completa, é a do exemplo, que é o melhor meio de propagação e renovação. Então, se eu me conheço, se eu me fortaleço, eu vou começar a exemplificar naturalmente. E vai ser na exemplificação que nós vamos notar o reflexo do autoconhecimento e das mudanças de atitude em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então,
esse texto ele é fantástico por isso. Ele vai dizer assim: feliz aquele cujos sentimentos partem de um coração puro. Ele espalha em seu redor uma suave atmosfera que faz amar a virtude e atrai os bons espíritos. Então, por isso que Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração. Então, o autoconhecimento que a doutrina espírita contribui para nossas vidas, juntamente com a troca daquela base frágil das imperfeições pelas virtudes, vai levar ao fortalecimento interior, que nada mais é do que o sentimento de felicidade do coração puro. Que assim, meus irmãos, que nós possamos juntos, de mãos dadas, de corações unidos, cada um de nós nos trabalhar, nos conhecer, nos melhorar, para que possamos unidos pavimentar as nossas estradas para um planeta de regeneração. E efetivamente, só conseguiremos a nossa coletividade de espíritos sermos verdadeiramente felizes quando aquele que estiver ao meu lado, aquele que estiver ao lado do meu lado, aquele que estiver ao lado do meu lado, e assim sucessivamente, todos estiverem com a paz de consciência e a verdadeira felicidade do cumprimento dos nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. Grande abraço, fiquem em paz e que Jesus nos abençoe.